quero ler muito. As pragas do Egito não são poucas, são muitas, são 10. E é difícil falar sobre cada uma delas. Mas eu quero te dar Êxodos, capítulo 7, versículo 14. Para começar, Êxodos 7, 14. E depois eu vou mostrar o contexto, porque eu estou tocando sobre pragas. Quantos não querem ter nenhuma praga, nenhuma maldição na sua vida? Diga amém, Jesus. Olha para teu irmão e diga: nós temos que entender o que é uma praga e uma maldição, e por quê e como elas entram. E nós vamos fechar toda a porta para que não haja brecha, para que não haja porta, para que não haja nenhuma entrada de nenhuma maldição na sua vida. Pode dizer: eu recebo? Versículo 14, disse o Senhor a Moisés, capítulo 7, o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Próximo, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, e tu estarás à espera na beirada do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa meu povo ir. Quantos querem ser liberados hoje para avançar? Mais forte, eu quero uma salva de palmas. Deixa meu povo avançar. Você vai avançar para as suas finanças, para as suas conquistas, para a sua saúde. Você vai avançar para as suas vitórias judiciais, financeiras, em todas as áreas da sua vida. Amém ou não? Quando Deus falou a Moisés para declarar a Faraó e dizer a Faraó: deixa meu povo ir, porque Faraó e os demônios do Egito estavam segurando o povo para não ir para frente. Olha para mim, quem te segura a não avançar é um demônio, é uma maldição, é uma fortaleza, é uma praga, e essa coisa vai ser quebrada hoje. Pode dar uma salva de palmas? Ela vai ser quebrada hoje. Deus vai mostrar para você, abrir teus olhos, você vai começar a enxergar, mapear o mundo espiritual na sua vida, na sua família, no seu trabalho. O difícil é exatamente isso, mapear o mundo espiritual. Isso não é fácil. Entender a correlação do mundo espiritual. Põe a mão aqui e fala: mundo espiritual, reflete, põe assim, no mundo natural. Nós vivemos no mundo natural, mas nem sempre nós estamos conectados ou percebidos que o mundo natural que nos cerca é um reflexo do mundo espiritual. Israel no Egito, foi a primeira experiência espiritual deste fato. Isso foi um fato, né? E Deus falou para Faraó: Faraó, meu povo precisa avançar, e os demônios, os deuses que estiverem segurando, serão quebrados, queimados e destruídos. Quero ouvir um amém. E olha como começa. Olha como começa. Deus faz uma demonstração para Faraó. Deus faz uma simbologia para Faraó. E manda Moisés esperar Faraó no rio, no leito do rio. Por quê? Porque Faraó, todas as manhãs, ele ia para o leito do rio. Ele ia adorar o Deus Nilo. Ele ia adorar, porque para eles o Nilo era uma divindade. Então ele ia lá para fazer uma prestação de culto, uma adoração. Também eles cuidavam da sua higiene, a corte era bastante higiênica. Então tem alguns fatores que permitiam e levavam Faraó para contemplar o rio, o Nilo, para admirar.
Lembre-se que a comida do Egito saía das margens do Nilo. Nas chuvas, o Nilo transbordava, ele era muito grande, caudeloso, né, muito grande, e quando transbordava, as águas criavam uma grande margem aonde se podia plantar. Depois, na seca, quando descia as águas, aquele terreno ficava úmido, extremamente rico em fósforo, em uma série de potássio, uma série de elementos químicos que eram extremamente produtivos para a terra, que eram adubos naturais. Então ele ia lá e Deus falou para Moisés: Moisés, vai esperar Faraó na margem do rio. E Moisés provavelmente não entendeu todas as coisas, todos os detalhes, mas foi. E dirás a Faraó: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora tu não tens ouvido. Próximo versículo. Assim diz o Senhor: nisto saberás que o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirá as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Se tornarão em sangue. Próximo. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Fala comigo, mamma mia. Quando Deus faz um julgamento sobre uma maldição, sobre um demônio, até aquilo que é a coisa mais pura, mais limpa, torna-se em morte. O Nilo, as águas do Nilo representavam para o Egito vida, vida que fluía, vida que jorrava, vida que corria. Deus pegou a vara de Moisés e fez um milagre. Moisés, ponha teu cajado nas águas. E Moisés coloca o cajado nas águas. E as águas começam a ficar vermelhas. E os peixes começam a morrer. Claro que foi um milagre sobrenatural. Quantos podem dar uma salva de palmas para esse milagre de Deus? Milagre. Agora, eu sempre digo, todo milagre, diga comigo, todo milagre tem uma explicação científica. Qual é a explicação científica para isso? Eu escrevi na Bíblia científica com Schroeder. Esse cajado veio da terra de Midian. Lá na terra de Midian tem umas árvores que eles tiravam esses cajados, um tronco reto, forte, duro. Essas árvores tinham algas, quando você chega numa árvore, olhar no pé da árvore, se ela tiver branca, sabe aquelas coisas brancas que dão, você não sabe, parece que, sabe o que é aquilo? É uma coisa branca, tem uma casca, mas aquilo é uma alga. Às vezes são fungos também, são doenças da árvore, mas normalmente são algas. E essas algas de Midian, quando Moisés trouxe o cajado, elas vieram impregnadas no cajado de Moisés. E quando Moisés põe o cajado nas águas, na água, as algas saem e se esparramam na água. E aquelas algas, elas tinham uma pigmentação vermelha. E aquela pigmentação vermelha queima, até hoje elas existem, queima o oxigênio da água. E você sabe, a água sem oxigênio, o peixe morre. Então olha a sucessão, a água se torna vermelha, o vermelho simboliza o sangue, a água se torna podre, completamente podre, e as algas multiplicam na água numa velocidade estrondosa. Então é como se tivesse jogado um pouquinho de veneno e aquilo espalhou para o rio e tornou-se vermelhos, e os peixes queimou o oxigênio e os peixes morreram. E assim Deus fez um milagre. Mas então não tem milagre.
O milagre é Deus usar a natureza. Quantos podem dizer amém, Jesus? O milagre é exatamente Deus usar essas leis que existem. Só que a gente que não entende. Quando você vai estudando, quando você vai pesquisando, você vai descobrindo isso. Os peixes morrem por não ter oxigênio. Então, você tem duas pragas: o sangue e a morte dos peixes. E aí? Aí aparece a terceira praga. Qual é? As rãs. Por que aparecem as rãs? O que tem a ver com as rãs? As rãs apareceram porque rã vive em ambiente úmido de pântano. Pântano é o lugar especial de rãs, riachos, pântanos, esses lugares. E quando os peixes morreram, os peixes são os predadores dos ovos das rãs. Coisa que quase ninguém sabe. Peixe se alimenta muito dos ovos das rãs. E as rãs multiplicam zilhões. Uma rã, ela tem mais ou menos mais de 10.000 ovos em cada vez que ela procria. E ela procria várias vezes, assim, seguidamente. Então, com os peixes morrendo, as rãs desequilibrou o ecossistema. E as rãs apareceram. E a rã, ela não quer ficar ali. Ela vai buscar algum inseto, alguma coisa para comer. E ela sobe para os lugares quentes, mais quentes um pouco, para se alimentar. E aí elas subiram e entraram nas casas das pessoas. A vida na morte é o sangue. Sabe quando as coisas estão fluindo bem na sua vida? Sabe quando as coisas estão correndo bem? Sabe quando que a sua vida está um fluir do rio de Deus e de repente começa a aparecer acidentes, perdas financeiras, doenças? A morte entrou na vida. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Então a morte entrou na vida. Me lembro quando isso aconteceu na minha família. Nós éramos uma família natural, boa. Meu pai trabalhava muito, um homem extremamente zeloso, sério. Mas de repente a morte entrou na nossa família. Acidentes, problemas. Não conseguia segurar aquilo. Não tinha como estancar. Parecia que cada mês tinha um problema, uma má notícia, uma desgraça, né? Um acontecimento ruim. Deu para perceber, mesmo que eu não era cristão, deu para perceber que alguma chave virou. E a morte entrou na nossa família. A morte entrou, e com a morte teve acidentes, dores, teve uma série de acontecimentos. Depois vem as rãs. O que é rãs? Né? Os peixes morrem. Peixes mortos. Peixe é multiplicação. Fala comigo, multiplicação. Os peixes passam a morrer. Então Deus começou a quebrar a maldição do Egito, ferindo cada divindade daquela, mostrando para eles que aquela divindade não tinha o poder que eles imaginavam, que não era aquela divindade que trazia o poder da providência. O poder da providência vinha por causa da bênção do Deus do universo. E aí apareceu as rãs. O que é rã? Na coreografia das maldições, imundície, né? Demônios, podridão. Rã, ela é um símbolo de satanismo. Muitas pessoas usam as rãs para fazer trabalho, colocar agulhas nos bichos, né? Simbolizando com o nome de alguém, o cabelo daquela pessoa amarrada. Uma das divindades do Egito tinha a cara de uma rã. Para eles, a rã tinha poder de uma divindade. Aquela imundícia, aquela sujeira, aquela coisa asquerosa, para eles era uma divindade. Como assim? Nós vamos adorar para não sermos contaminados. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem como fazer pacto com o diabo. Não adianta você ser bom menino. Para Satanás não existe bom menino. Ele veio matar, roubar e destruir todo mundo.
Não adianta falar, eu não quero mexer com isso, eu não quero tocar nisso. Quanto mais imóvel, quanto mais passivo, mais forte o inimigo virá na sua vida. O inimigo não respeita a sua delicadeza, ele respeita a sua agressividade. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, resista com o nome de Jesus, resista com a armadura da fé, resista com a autoridade, e ele fugirá. Na Bíblia científica, eu e o professor Chiroide colocamos as 10 pragas em 3 grupos de 3 e 1 de 4, né? 2 de 3 e 1 de 4. E essas pragas, elas são progressivas. Como assim? Primeiro, elas são pragas desagradáveis, que as pessoas falam, nossa, que coisa ruim, suja, né? Águas podres, vermelhas, com sangue, gosto de sangue. Peixes mortos, coisa desagradável. Rãs. Depois, passam um outro grupo de pragas, de tormentos. Piolhos, aí já passou a... Você já pensou, você já viu como que um piolho perturba? Depois, veio moscas, varejeiros que davam tumores nos animais e nos homens. Como que aquelas pragas entraram no Egito e que relação elas tinham com Israel? E tudo começou com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 a 6, para quem quiser anotar, 1 Coríntios 5, 2 a 6, o apóstolo Paulo fala assim: celebramos a Páscoa. Uau! Para quem que ele falou? Para a igreja dos Coríntios. Quem era a igreja dos Coríntios? Os coríntios eram pagãos, eles não eram judeus, eles não tinham nenhuma consciência da lei de Moisés, das alianças de Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram pagãos, gentios, imundos. Corinto era uma cidade bárbara ao extremo, cheia de prostituição, de cultos com sacerdotisas sexuais. Muitas dessas mulheres vieram para a igreja. Paulo fez uma revolução naquele mundo. Muita gente rica, gente pobre, gente que era escravo, gente que era sacerdotisa do pecado. Veio todo mundo e aceitaram o Senhor e mudaram a sua vida. Mas lembre-se que eles não sabiam ler. Eles não tinham Torá. Eles eram incrédulos. O que eles acreditavam? Acreditavam em Paulo e viu o poder de Deus sendo manifestado. Claro que tinha a Torá, mas a Torá era para o judeu que sabia ler em hebraico, porque eles não tinham a Torá, não tinha Torá ainda. Já tinha uma tradução para o grego chamada Septuaginta, mas quase ninguém sabia ler nem o hebraico e nem o grego. Então aquele povo veio e não sabiam, devemos participar da Páscoa. O que é Páscoa? Então Paulo começou a explicar isso para eles. Paulo diz: nós temos que entender que aquela festa que é judaica serve e abençoa a gente. Quantos concordam que a Páscoa é um simbolismo profético da nossa libertação do mundo? Levante a mão, olhe para teu irmão e diga: agradeça a Deus pela Páscoa que se cumpriu em Jesus Cristo. E aí Paulo fala: celebremos a Páscoa. Paulo fala assim, não com fermento, com velho fermento. Ele usa a palavra. O que é fermento? Fermento é aquilo que você põe na massa do pão e que incha o pão, a massa, de uma maneira fictícia, falsa. O crescimento do fermento, ele não é um crescimento consistente. O fermento tem a vantagem de ganhar volume, mas também embolora rapidamente. 2, 3 dias já se perdeu. Por quê? Porque ele tem bactérias. O fermento é um tipo de bactéria que pega a massa e processa. E Paulo fala: tiremos ou tiremos o fermento
que encha a nossa vida. Ele diz: celebremos a Páscoa, não com orgulho, não com jactância, ele usa a palavra jactância, mas com os pães asmos. Pães asmo é o pão sem fermento, é o nome do pão sem fermento. É igual falar pão árabe. Pão árabe tem fermento. O pão asmo, você faz do jeito que você quiser. Ele quebra, não é uma massa dura. A vantagem é que ela demora a se perder, mas é difícil de comer. A gente que gosta desses pães bonitos aqui, é difícil comer pão asmo. Come-se pão asmo na festa, lá em Israel, durante os dias, para ter uma lição espiritual. Até hoje o judeu faz isso. E aí Paulo fala: a gente vai celebrar a festa, não com o fermento da maldade. Fala comigo, fermento. Fala comigo, jactância, orgulho e maldade. Maldade, Paulo fala: não celebremos a Páscoa com a maldade, nem com a malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo diz: a festa, essa festa da Páscoa, é uma festa que a gente celebra a mudança de vida, a libertação do Egito. E o que tem a ver a festa dos pães asmos com as pragas? As pragas aconteceram depois da Páscoa. Depois, num processo em que Deus estava tratando para eles tirarem, na verdade, a Páscoa eles comeram na sexta-feira antes de sair, mas já havia todo um movimento de Deus para tirar demônios, tirar maldições, limpar aquele povo. Mas eles precisavam entender que Deus tira os demônios, mas também Deus tem que tirar as atitudes ruins. Por isso Deus diz: tem que limpar as pragas e depois você celebra a festa, porque aí você fecha a porta. A Páscoa de Moisés, que está no livro de Êxodo 12, versículo 11, Moisés fala: assim comerás a Páscoa, lombos sigilos, põe a capa, cajado na mão, autoridade, sandália nos pés, santidade. Projeta para mim rapidinho, deixa eu mostrar esse versículo, Êxodo 12, 11, bem rápido, vamos lá. Só um flash mesmo, por causa do horário. Então aqui nós temos como Moisés instruiu que eles pudessem celebrar a festa. Ou porque tem uma coisa, tem tudo a ver. Fala comigo, mundo espiritual depende do mundo natural, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você julga, de como você trabalha. O mundo natural e o mundo espiritual estão. Se uma pessoa xinga o outro, se uma pessoa amaldiçoa, se uma pessoa critica, se uma pessoa é orgulhosa e não aceita cobertura de pastor, de bispo, quer saber de ninguém. Não, eu até falei sobre o quinto evangelho. Quantos já ouviram falar no quinto evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João e o quinto. Eu acho, minha opinião. Eu acho, porque os coríntios eram assim. Como eles não conheciam o Torá, não tinha nada escrito, Paulo falava uma coisa, eles falavam outra. E toda essa confusão do texto que eu li para vocês, do capítulo 5 de Coríntios, começa porque Paulo achou um absurdo. Paulo ficou bravo por causa de um cara que era um líder da igreja, que começou a namorar e morar com a madrasta dele. E todo mundo achou normal. Todo mundo achou normal. Paulo falou: vocês estão loucos? Vocês estão tudo doido da cabeça? Paulo falou: vocês não tem gente aí que tem mínimo de sensatez? Leia o 1 Coríntios 5, de 1 em diante, para você ver. E o cara vivia com a madrasta, mulher do pai, achando que era normal. Mas você ficou doido? Como assim? Ele não achava, porque eles estavam tão acostumados à promiscuidade, eles vieram de um mundo tão sujo, tão doido, que aquilo talvez não fizesse muito sentido para ele.
Problema nenhum. O que tem? Paulo falou, vocês estão malucos? Como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Vocês estão ferindo a santidade de Deus. Mas eles não entendiam nada de regras, leis, princípios. Como eu disse, eles não eram judeus, eles eram os piores dos bárbaros. Imagina Paulo falar isso para os vikings. Imagina, os vikings, uma mulher tinha filho de irmãos, convivia com um bando de menino. Cada ano ela tinha um filho de um cara diferente. É tribal, extremamente. Assim viviam eles. Às vezes tinha filho com o pai, com o filho dele, outro. Então assim, é confusão. Os bárbaros, né? Então Paulo fala, vocês têm que celebrar a Páscoa, não com a jactância, com orgulho, de dizer, ei, você não manda na minha vida? Ei, o que você está achando que você é? Ei, que história é essa? Paulo disse, olha, o pouco do fermento enche a massa, cresce. Você não pode crescer pensando que vocês sabem mais que os apóstolos. E o pior dos coríntios é que os pastores da igreja estavam apoiando o menino, o rapaz. Até os pastores achavam que era normal. Aí Paulo escreve para os pastores e fala, cara, vocês estão malucos aí? Como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Paulo coloca a ordem. E aí Paulo fala, gente, nossa Páscoa tem que ser a Páscoa da sinceridade. Então a Páscoa representa, além da libertação do Egito, a Páscoa representa uma purificação de vida. E essa purificação de vida é extremamente importante. Por quê? Porque ela fecha a porta para maldições, para pragas e para demônios e entidades. Quero ouvir um amém. Essa palavra da Páscoa ligada com as pragas é muito importante. A gente nunca faz isso. Todo mundo que prega, Páscoa é Páscoa, praga é praga. Não, as pragas, a limpeza, o juízo sobre as pragas veio antes da Páscoa, imediatamente antes. Deus limpa Israel e aí a partir daí faz um novo pacto para dizer, esses demônios não vão entrar na minha vida novamente. Porque podiam. Mas eles iam sair do Egito. E daí? Eles iam sair do Egito, mas o mundo espiritual ia estar interagindo com eles. Então Moisés fez questão de limpar as pragas, fazer a Páscoa e a partir daí abrir o Mar Vermelho e avançar. Eu quero terminar como eu comecei. Deixa meu povo ir. Moisés, vai lá para a margem do rio, espere Faraó e diga para Faraó, chegou o tempo do meu povo avançar. E eu estou aqui para te dizer, assim diz o Senhor na tua vida, chegou o tempo de você avançar.